Pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre função logarítmica, né? Nós já estudamos logaritmo, tem aí um vídeo, depois você procura aí entre a galeria de vídeos, né? A lista de vídeos que tem aí no canal, mas hoje é sobre função logarítmica. E vamos ver o que foi que eu preparei para a gente estudar hoje. Bem, em primeiro lugar, eu preciso mostrar os objetivos, né? O meu objetivo é definir a função logarítmica, suas características, apresentar o gráfico a partir de casos e usar o GeoGebra para estudar essa função logarítmica. Nessa aplicação do GeoGebra eu vou usar a calculadora gráfica, né? Provavelmente muitos de vocês hoje usam o smartphone para estudar, então vocês vão ter a visão de utilização segundo o smartphone, né, como simulado dentro do smartphone. Né? Vamos lá. Então, o que qual a definição de logaritmo, né, de função logarítmica? Bem, ela é baseada no logaritmo, né? Então, seja um número real positivo, a gente tem que lembrar que pela definição A tem que ser maior que zero, né? E y um número real, tal que y tem que ser maior que zero e y também tem que ser diferente de 1. Note que aqui vai ser muito importante você fazer a relação já direta com a função exponencial. A gente já falou um pouquinho sobre isso, dizendo que a função logarítmica ela é inversa da função exponencial, né? E isso é recíproco. Então, denominamos o logaritmo de y na base a como sendo um número real x tal que a elevado a x seja igual a y. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente resolve a função logarítmica usando a definição de exponencial, né? Lembre lá da definição de função exponencial ou de exponenciação, que você vai perceber que o logaritmo, a função logarítmica está definida sobre, né, a expressão da função exponencial. Então vamos continuar. Então x é o log de y na base a. E lemos, né, x é o logaritmo de y na base a, portanto, o log de y na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a y. A elevado a x, você lembra, né? A elevado a x é a função exponencial. Então vamos lá, vamos continuar para a gente compreender melhor agora através dos casos e ver como que a curva vai se comportar. Como observação, a gente coloca que, de uma forma resumida, essa expressão aí do log x igual ao log de y na base a, ela faz com que a gente compreenda que esses parâmetros da primeira função logarítmica estão associados a uma segunda função que é exponencial. Então note que nessa observação aqui, nessas observações, a gente precisa entender que uma função é a inversa da outra função, ou seja, a exponencial é a inversa da logarítmica e a logarítmica é a inversa da exponencial. Dessa forma, a ligação entre elas ela é muito forte, ela é intrínseca, né? Ou seja, essas funções estão intimamente ligadas, né? E podem sim trabalhar juntas para que a gente possa interpretar fenômenos, né? Os seus gráficos vão ser um pouco diferentes, você vai perceber, mas dentro de um princípio eles são muito parecidos. Então, na função exponencial, né, a gente tem o R aí com domínio, né, o domínio levando até zero até mais infinito, ou seja, de zero a mais infinito, e o logaritmo a gente tem justamente de zero a mais infinito levando até R. Na exponencial a gente tem x implicando a elevado a x igual a y, no logaritmo a gente tem y implicando ao log de y na base a igual a x, né? Então, de novo, né, essa relação ela é intrínseca, ou seja, as duas estão intimamente ligadas. Vamos ver agora a representação gráfica a partir de uma generalização.
Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que quando a base A for maior que zero, né? Então, y é igual ao log de x na base A for maior que zero, a curva ela vai ter algumas características. Você já notou aí que ela é uma curva crescente, né? Ela não vai cortar o eixo y, ou seja, y não vai ser tocado por essa curva. Ela vai cortar o eixo x apenas em um ponto, então tem apenas uma raiz, ela vai tocar no eixo x, vai seccionar o eixo x em um ponto, né? Que vai ser a nossa raiz, e ela vai fazer um crescimento nesse caso aí, e depois vai haver uma certa estabilização que a gente vai perceber quando a gente estiver usando o software, né? A gente vai ver que essa inclinação ela se acentua e depois ela tende a se estabilizar. Ou seja, no início a curva ela faz um crescimento e depois ela tende a possuir aí o que a gente chama de uma assíntota, ou bem próximo de uma assíntota. Uma assíntota é uma reta, no caso dessa aí vai ser uma assíntota horizontal. A gente pode até mostrar lá na frente no gráfico essa assíntota e como é que ela funciona. É claro que essa assíntota ela não vai ser assim uma assíntota real, né? E ela vai empurrar essa curva aí, vamos dizer assim, para uma estabilização, né? Não vai se aproximar uma reta, mas vai decrescer, vai crescer de forma pouco acentuada. É isso que vai acontecer, né? Vamos lá ver agora a outra generalização. Na outra generalização, o que aconteceu é que A está entre 0 e 1, ou seja, A seria a fração, lembra? A entre 0 e 1 é uma fração. Então, de novo, a curva não corta o eixo y, né? Mas agora ela está vindo decrescendo, né? E o fenômeno se repete, ela corta em apenas um ponto, né? E gera valores decrescentes. E novamente acontece uma estabilização, você vai perceber. A partir de um determinado ponto, a depender da função, essa curva, ela passa a não descer tão rapidamente, ela passa a se estabilizar. É isso que eu estou querendo dizer, né? Essas são as características da função logarítmica, né? E o que a gente vai fazer já no ambiente lá do GeoGebra calculadora gráfica, né? Nós vamos fazer exemplos, né? Usando o GeoGebra. Aí eu coloquei aí uma função e a gente sempre coloca as funções em pares para que você perceba e possa comparar uma com a outra, né? Uma função com a outra. Na letra A característica que eu estou querendo evidenciar aí é o valor de A sendo na primeira 2, né? Portanto maior que 0 e diferente de 1 mais 2. E na segunda o A é meio, né? Ele está entre 0 e 1. Portanto 1 a gente já sabe, a primeira vai ser crescente e a segunda vai ser decrescente. Mas já a gente estuda isso. Na letra B eu coloquei aqui duas funções logarítmicas. Note que uma generalização que acontece, uma notação que acontece é que quando a gente não escreve o valor de A, é porque ele é 10, né? Então, ele não é 1 não, viu gente? No logaritmo, quando a gente não escreve, o A não é 1 não, porque não vai poder ser 1 por definição, né? Nesse caso, o log é 10, a gente chama de logaritmo de base 10. Né? Então, a gente pegou uma função log de x, né? E a outra função é 3 vezes o log de x. E a gente vai perceber o que vai fazer esse 3 com relação à primeira função. Então, sempre o objetivo que a gente colocar as duas funções numa mesma tela é para que a gente compare que elemento é que modificou a função e como ele modificou o gráfico da função. Já que o nosso objetivo aqui é tentar observar o gráfico e trazer à luz o que vai acontecer com a função, né? O nosso objetivo é um objetivo extremamente sensível no sentido de tentar antever o que vai acontecer com a função
observando o comportamento do seu gráfico a partir de um gráfico já conhecido, né? Então, o gráfico já conhecido seria o gráfico da esquerda, um gráfico, vamos dizer assim, chamado de padrão, né? Comportamento padrão, e o outro a partir dele de comparação. Por final, a gente na letra C vai comparar, né? De novo, note que a primeira é um log de x na base 2 e a segunda, g de x, é 2 mais 2 que multiplica o log de x na base 2. Ou seja, novamente apareceram dois elementos aí agora, né? Um que está multiplicando a função e o outro está somando mais 2 a função. Então tem mais dois parâmetros aí de modificação para a gente entender como esses parâmetros modificam o primeiro gráfico, tá bom? Então já já a gente se vê aí na outra tela, no ambiente de GeoGebra calculadora gráfica. Espero que você esteja gostando do vídeo até aqui, espero que você continue aí com a gente nesse estudo.